Oi, gente. Chegamos à nossa terceira aula do projeto 30 Dias do QG, né? E hoje a gente vai estudar a estrutura política da ditadura militar entre 1964 e 1973. Por que eu fiz esse recorte? Porque entre 64 e 73 houve a estruturação da ditadura. A partir de 74, com a ascensão do Geisel, houve a construção da abertura lenta, gradual e segura, que infelizmente não vai dar para a gente trazer para a nossa aula de hoje, porque a gente só tem 10 minutos, correto? Então vamos lá. A estrutura política da ditadura militar brasileira começa com o seguinte slide, gente. O movimento de 31 de março. A deposição de Jango foi um golpe de Estado ou uma revolução? Não esqueçam, não houve uma revolução em 64. Muito pelo contrário. O movimento de 64 ele ocorreu para evitar a ocorrência de uma revolução. Havia uma mobilização popular muito grande em torno das reformas de base, havia uma pressão muito grande sobre o Jango, e aí a classe média, a grande propriedade rural, a burguesia industrial, a burguesia financeira, a burguesia internacional, a alta cúpula clerical brasileira, o que eles fizeram? Eles se uniram em torno de um projeto conservador e fizeram o movimento de 31 de março de 64. Houve um golpe, sim, e não uma revolução. Esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta que norteia o nosso início é: o movimento teve caráter estritamente militar ou partiu da sociedade civil? Gente, é ledo engano chamar a ditadura militar de estritamente militar. Os militares, eles representavam a ponta do iceberg. O projeto de uma ditadura naquele momento nasceu das burguesias industrial, da burguesia agrária e da burguesia financeira, correto? Os militares foram um agente do reacionarismo e não os únicos atores do dado reacionarismo. E o terceiro ponto é: esse movimento foi tipicamente elitista? Não. Não por quê? Porque a propaganda anticomunista fez com que certos setores populares, temendo o ateísmo, temendo a suposta albanização da República Brasileira e etc., etc., de certa forma apoiassem o movimento conservador. É, de fato, o movimento conservador um projeto elitista? Ele é um projeto elitista, mas dentro dele há, sim, movimentos populares, ainda que minoritários. Na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que antecedeu o golpe, você via lá membros da classe média e você via lá também membros da baixa classe média, tá? Então, esse é o primeiro ponto da nossa aula. O segundo ponto é: qual era o projeto do movimento de 31 de março? Gente, o projeto, na verdade, se dividia em dois. O da Escola Superior de Guerra, que nasceu junto com a UDN, que era uma ditadura efêmera, que viera para limpar a política brasileira, retirando dela os vermelhos, os comunistas, tá? E um outro projeto que estava sob esse, que era o projeto da linha dura, que era um projeto de uma ditadura longeva que afastaria os civis do poder. Como você pode pressupor, a ditadura que durou de 64 ao início de 85, ela acabou sendo muito mais uma ditadura longa e, portanto, não dominada inteiramente pela Escola Superior de Guerra, do que uma ditadura efêmera como havia sido projetada no início. E eu posso te provar que a ditadura nasceu pensando-se, de certa forma, curta. Por quê? Olha o ato institucional número 1. O ato institucional número 1, que antecedeu a ascensão do Castelo Branco, previa eleição indireta para presidente da República, mas repare o seguinte: essa eleição indireta, eu queria muito enfatizar isso, é para eleição indireta para o próximo presidente da República. Coloquem aí na mente de vocês. Era uma eleição indireta para o próximo presidente da República. Esse presidente da República seria escolhido, ele deveria vir com um projeto regenerador da política nacional, ele deveria retirar os radicais e voltar o poder na mão dos civis. Esses civis se encontravam basicamente em qual partido? Na UDN, tá certo, gente? Só que, quando você solta um cachorro louco no teu quintal, ele pode muito bem morder o ladrão que pulou o muro, mas ele também pode te morder de manhã quando você abrir a porta para ir trabalhar, correto?
As elites burguesas pensaram uma ditadura e pensaram poder controlar os ditadores. O que aconteceu? Isso não ocorreu. Com o passar do tempo, e muito rapidamente, os ditadores perceberam que era necessário, entre aspas, ampliar o seu poderio para poder controlar a política nacional. E aí o que acontece? Logo depois da ascensão do Castelo Branco, via indireta através do AI-1, vai ser promulgado o AI-2. Repara, em outubro de 65, Castelo Branco impõe o AI-2. E o AI-2 cria uma coisa muito importante, é o segundo item. Olha só, eleição indireta e aberta para presidente. A palavra próximo presidente do AI-1 sumiu. Agora a eleição vai ser indireta e aberta para presidente e vice-presidente. E por que a eleição vai ser indireta? A eleição vai ser indireta porque os ditadores querem que os deputados e senadores, quando votarem, identifiquem o seu voto. Porque identificar o voto numa hora de repressão é muito importante, porque o repressor vai saber a quem reprimir, correto? Outra coisa muito significativa do AI-2 é a supressão dos partidos políticos. Cuidado, muita gente crê que a Arena e o MDB, os partidos situacionistas e oposicionistas, vão nascer do AI-2. Não vão. O AI-2 acaba com os partidos políticos, prevendo a existência de dois partidos. Só que a Arena e o MDB só vão nascer depois, tá certo? Só tem um detalhe muito importante. Quando o AI-2 criou eleição indireta para presidente, quando ele criou a eleição via voto aberto para presidente, e quando ele extinguiu os partidos políticos, o que ele fez? Ele atacou uma premissa udenista. Quando a UDN, lá atrás, com o IPES e BAD, começou a planejar o golpe militar, ela planejava um golpe que fosse dar o poder aos civis. E o que se viu? Não. Você repara que o poder da UDN vai ser solapado quando ela for caçada. E aí o número de oposicionistas ao regime começa a crescer. Começa a crescer por quê? Porque o cachorro louco, ou seja, a ditadura que nós soltamos no quintal, nós não estamos conseguindo controlar. A UDN está com medo de sair de casa para ir trabalhar na segunda-feira de manhã e o cachorro louco mordê-la. A oposição cresceu. Se a oposição cresceu, nas eleições de 66, era muito verossímil que o MDB ganhasse os principais estados, ou seja, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Castelo Branco anteviu esse movimento e fez o quê? Ele fez, gente, o AI-3. Olha o que é o AI-3. Eleições indiretas para o governador, tá certo? E o vice-presidente e o governador viriam da chapa dos eleitos, acabando com aquela tradição da Constituição de 46. Através da Constituição de 46, você elegia o presidente em uma cédula e o vice em outra. Agora não, ambos estão vinculados, eleitos pelo voto aberto, inclusive para governador, prefeito de capital. E o mais grave não é nada disso, o mais grave está lá no último item. Repara o último item. O Comando Supremo da Revolução deixa de passar pelo crivo do judiciário. Ou seja, tudo o que os comandantes das três forças agora acharem que é digno, virou digno. E isso é muito grave. Só que soltaram um cachorro louco, as elites burguesas criam poder controlar os ditadores. E o que a gente está descobrindo? Que não podem. Logo depois do AI-3, vai vir o fechamento do Congresso. Por que vai vir o fechamento do Congresso? Porque muita gente está reclamando do fortalecimento da ditadura. E quem está reclamando? Não só o PTB, não só o PSD, mas também os ex-membros da UDN que fomentaram essa própria ditadura. E como é que o Castelo Branco reage a isso? Simples, ele fecha o Congresso. Ele fecha o Congresso e prepara uma nova Constituição. Essa Constituição vai ser constituída pelos burocratas, pelos tecnocratas que municiam a ditadura. E logo depois, o que ele faz? Ele publica o AI-4. O que é o AI-4? O AI-4 é a convocação do Congresso para a promulgação da nova Constituição brasileira em 67. Repara o seguinte, a ditadura muito bem feita, eles não impuseram, eles não outorgaram a Constituição. O que eles fizeram? Eles caçaram a oposição com o AI-1, eles caçaram a oposição com o AI-2, eles caçaram a oposição com o AI-3,
E aí, quando a situação é maioria, eles votam a Constituição de 67 para ser votada. Quando a Constituição de 67 é votada, para nossa surpresa, ela vai ser aprovada, obviamente. E como havia censura nos jornais, o que vai sair no meio de comunicação? A Constituição foi outorgada ou promulgada? Promulgada. Isso dá legitimidade para a ditadura. Só que as classes intelectualizadas, as classes operárias organizadas e a própria classe política dirigente reage a isso. Então o que vai acontecer? O ano de 68 vai ser um ano de fortalecimento da oposição em reação à estruturação da ditadura. E eu enumerei aqui alguns dos itens que podem cair na prova. O primeiro ponto, a Igreja Católica começa a perceber os excessos das torturas anterior ao AI-5 e começa a se distanciar do regime. Os centros populares de cultura da UDN começam a trabalhar nas periferias, principalmente das grandes cidades, trazendo cultura revolucionária, trazendo mobilização popular contra a ditadura. O Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, vai retratar, por exemplo, vidas secas no sertão nordestino. E retratar vidas secas no sertão nordestino é uma forma de mobilizar a massa contra o regime ditatorial. A MPB vai produzir músicas, os movimentos de guerrilha vão nascer e o ápice. Qual é o ápice? Vai haver a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro vai parar reagindo ao fortalecimento da ditadura. A passeata dos 100 mil, gente, não foi reprimida. Ao final dela, cantaram-se os hinos nacionais, o nacional, o hino da independência, houve um alvoroço em torno do movimento e achava-se que nós estávamos caminhando para o fim da ditadura. Ledo engano. O que acontece? Já no governo Costa e Silva, vai ser promulgado o AI-5. O AI-5 chama-se o golpe dentro do golpe. Por que o AI-5 chama-se o golpe dentro do golpe? Porque de uma vez por todas a linha dura vai se sobrepor à ESG. Agora a censura aos meios de comunicação é prévia. Agora o presidente pode fechar o Congresso quando convier. Agora o presidente pode intervir no resultado das eleições estaduais ou municipais. Agora a censura sendo prévia faz com que os meios de comunicação não consigam publicar nem mesmo qualquer tipo de atitude contrária ao regime. Então o AI-5 gera, em última instância, a estruturação perfeita da ditadura militar. Houve claro consentimento tácito de que a tortura tornava-se legítima. Então o Brasil chegou em um patamar completamente inimaginável em 64. O Médici, de 68 a 73, vai permitir que os porões da ditadura massacrem. Eu não gosto muito desse termo porque parece pesado, mas o mundo era extremamente pesado nessa hora. Ele massacra as oposições, correto, gente? E lá no nosso último slide, eu vou te mostrar que o AI-5, com o centralismo político, com o presidente podendo fechar o Congresso, com a suspensão do habeas corpus político, com a censura prévia, fez com que as oposições calassem. E essas oposições calaram porque vários órgãos repressores, eu enumerei aí alguns para vocês, começaram a atuar sem o menor pudor. E uma coisa muito importante é o seguinte, você não pode esquecer do aspecto econômico. Nesse momento a gente estava vivendo um milagre econômico. E o milagre econômico estava gerando para a classe média emprego, estava gerando melhoria da condição de vida e, portanto, estava gerando uma expectativa de um Brasil melhor. Durante o milagre econômico, o apoio à ditadura cresceu e os porões da ditadura puderam, de certa forma, atuar livremente. Tá? Então, a ditadura brasileira nasceu com um projeto efêmero, ela nasceu construída com o binômio Escola Superior de Guerra, UDN, ela começou a ser construída de forma efêmera, mas rapidamente a linha dura e os setores da ESG menos democráticos começaram a apoiar uma ditadura de longo prazo. Então, o que deveria ter sido uma limpeza política foram 20 anos de escuridão na política nacional. É isso, gente. Essa foi a nossa terceira aula. Uma boa prova no Enem. A gente se vê. Um abraço.